Então, nesse exato momento, às 19h51, do dia 4 de junho do ano de 2025, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do poema de número 82, cujo título é Lembrança. Está à página 356 do livro, Reiki como Filosofia de Vida. Esse livro ele está publicado aqui na Espanha, só que ele está esgotado. No Brasil esgotou, eles publicaram uma outra versão, preto e branco, né, mais barata, que é um livro muito caro por ser colorido. Então, nós vamos fazer a leitura primeiro, a pedido do Lobão, que me escuta, lá do Rio de Janeiro, né? Ele pediu que nós invertêssemos a pauta. Então, vamos lá. Estou à página 356 do livro. Estou lendo, tá? Para vocês verem aqui. O meu livro sempre todo marcado, né? Anotado. Poema 82, Lembrança. Penso na vida do meu povo, em como eles vivem quando chove ou brilha o sol. Imperador Meiji. Aqui o imperador Meiji enaltece uma lembrança, título do poema, de como ele se comporta enquanto dirigente. O poema fala da responsabilidade social do líder para com os seus liderados, representados aqui pela expressão meu povo. Podemos dividir o corpo do poema em dois trechos. No primeiro, penso na vida do meu povo, em como eles vivem. O imperador manifesta o seu carinho e preocupação com o povo japonês. E o segundo, quando chove ou brilha o sol, se apresenta com o significado de constantemente aconteça o que acontecer. A mensagem implícita no poema trata da responsabilidade assumida por um dirigente, mesmo um chefe de família, junto às pessoas que dele dependem. Haja o que houver, um líder deve estar permanentemente atento às necessidades de seus liderados, cumprindo com suas obrigações. O mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki seja aplicado e honesto no seu trabalho. Ele seguramente queria orientar aos mestres de Reiki a serem sempre responsáveis, cumprindo seus deveres e obrigações para com seus discípulos. Segue uma citação que nos remete ao poema. Alexandre Dumas disse: por vezes é penoso cumprir o dever, mas nunca é tão penoso como não cumpri-lo. Forte esse. É difícil você cumprir o seu dever, mas não cumprir é pior. Então é isso, pessoal. Nós vamos agora para o grupo do WhatsApp, onde estão as imagens, né? Então, nós fizemos agora a leitura, que está à página 356, e a primeira imagem que eu coloco para vocês é uma imagem de Isaac Newton, vai fazer daqui a 2 anos, 300 anos que ele morreu, que é uma figura-chave da revolução científica, né? Influenciou fortemente Albert Einstein, que ele disse que se eu vi mais longe foi por estar sobre o ombro de gigantes. Então, eu vou repetir, tá, essa introdução, porque nós temos uma pessoa que ingressou hoje, que foi Encarnação, tá? Explicando para que ela entenda por que nós trazemos gigantes. Buda, Jesus, Isaac Newton, Albert Einstein, para validar o poema. Eu coloco uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Se o Reiki hoje está dentro de hospitais, dentro de universidades, como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é porque a gente trilha o caminho da ciência também. A gente procura unir a ciência
a religião, mas a religião que Einstein falava, sem dogmas de teologia, e a filosofia. Tentamos unir as três coisas. Coloco aqui uma citação sobre a dualidade. Tá? A dualidade são duas perspectivas diferentes da mesma realidade. Igual uma pilha, tem o lado positivo e o negativo. O planeta tem o polo norte e o polo sul. E aí temos uma imagem: somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Então, nós temos um lado positivo e um lado negativo. Tá? E nós temos que procurar alimentar o lado positivo, mas todos nós temos, né? E aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que foi reitor, foi presidente de uma universidade em Tóquio durante 20 anos, de 1900 até 1920. Ele recebeu muitas honrarias, muitas condecorações, que foi o fundador do judô. Tá? Ele morreu em 1938, foi um professor, mas fundou o judô, né? Que é uma arte marcial, é um esporte. E Jigoro Kano disse o seguinte, que a dualidade é a condição da vida. Sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Se todo mundo fosse bom, não haveria virtude em ser bom. Então, tinham que ter pessoas más para a gente valorizar as pessoas boas. Isso falou Jigoro Kano. Aí eu trago para vocês um poeta, eu sempre priorizo os poetas, porque um escritor ele pode aprender a escrever um livro, fazer um curso. Tá? Uma pessoa pode aprender a falar, curso de oratória, mas os poetas, eles nascem conectados com Deus, eles já nascem poetas. E eu trago para vocês Vitor Hugo, né? Morreu faz 139 anos, no ano de 1885, foi um grande poeta, um romancista, né? E ele disse o seguinte, ele nasceu e morreu na França, tá? Vitor Hugo, que graças à sombra apreciamos a luz, que se só houvesse luz, não haveria luz, porque só há aquilo, então tinha que ter sombra. E graças ao vício, apreciamos a virtude. Graças às pessoas honestas, desonestas, nós apreciamos as honestas. Então, isso é a dualidade. E aí eu coloco uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Porque nós fizemos uma coisa nova, Mert. Nós pegamos o poema, às vezes a mensagem é positiva, e às vezes a mensagem é negativa. São 125 poemas. Então, nós analisamos o lado positivo e negativo do poema, a dualidade. Fizemos uma coisa nova. Então, o poema, pessoal, vou ler para vocês, tá? Novamente, já lemos hoje, poema 82, Lembrança. Está no grupo, tá? Eu estou lendo aqui o que está no grupo de vocês, tá? No grupo do WhatsApp. Poema 82, Lembrança. Penso na vida do meu povo. Quer dizer, o imperador como chefe de uma nação. Poderia ser Merte, com o marido, o filho, o cachorrinho Mor, os dois irmãos e a pequenina África, né, a menina. Aqui você é o imperador, né? Merte, Merte, né? Então aqui pode ser minha mãe, né? Meu pai morreu e minha mãe, ela era a pessoa que comandava um lar. Só que no caso aqui era o país, era o Japão. Mas isso pode ser uma empresa, pode ser uma casa, tá? É a pessoa dirigente, a pessoa responsável. Então, penso na vida do meu povo, em como eles vivem quando chove ou brilha o sol, quando as pessoas estão felizes ou estão tristes. Ah, seus irmãos estão felizes, seu marido, Ismael está feliz, a noiva, ele vai se casar, o cachorro está bem, mas às vezes pode ter um problema. Então, você tem que estar atento se está tudo bem ou se tem um problema, tá? Então, pessoal,
A mensagem aqui, quando chove ou brilha o sol. A mensagem é quando está tudo bem ou quando há um problema. Às vezes é um problema de saúde, problema de família, tá? Então, o poema não é nem positivo nem negativo. Quando chove, quando tem um problema. Quando brilha o sol, quando está tudo bem, tá? Então, vamos. A parte negativa seria assim, o imperador ficar indiferente ao povo dele, você ficar indiferente aos seus irmãos, à África, entendeu? Isso é a parte negativa. E aí você seria egoísta, você estaria preocupada só com você, tá? E seria negligente, porque se há um problema com seu filho e você ignora, você seria negligente. E o lado positivo seria a empatia, você ver os problemas pelos olhos dos outros. A empatia. E a responsabilidade que o imperador tinha com o povo e que você tem com a sua família, e minha mãe teve, comigo e com os meus irmãos. Tinha cachorro, tinha a secretária com a filha, minha mãe cuidava de todo mundo, né? E você faz isso muito bem aqui. Então, nós sempre, Mert, começamos pelo lado negativo do poema. Por quê? Para sair do lado positivo. Porque nós ficamos conectados com esse poema por uma semana. Então, é uma estratégia. Que o poema ele tem uma energia, ele é vivo. Então, nós começamos pelo lado negativo. E nós começamos sempre pela Bíblia, que é um livro sagrado para os cristãos, para os judeus e para os maçons. E eu trago para vocês Filipenses, tá? É como é conhecida a carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante no Império Romano. Então eu trago para vocês Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você cuida dos seus interesses. Você tem sua escola de Reiki, mas você cuida dos interesses do Ismael, da África, dos seus irmãos. Então, essa é uma recomendação que o apóstolo Paulo ele redigiu, tá? Saindo da Bíblia, nós vamos para a ciência, porque se a gente não convence a pessoa pela Bíblia, a gente vai para o lado científico. Então, eu trago para vocês um cientista que fundou a primeira sociedade psicanalista, junto com Freud. Foi um médico psiquiatra, nasceu na Romênia e morreu no Reino Unido aos 72 anos, que foi Wilhelm Stickel. E ele diz o seguinte, que o oposto do amor não é o ódio. Eu achava que era o ódio, Johnny, até conhecer o imperador Meiji. Ele diz que o oposto do amor é a indiferença. É você ficar indiferente com as questões lá do José Antônio e do Roberto. Isso não me importa. Isso sim é o oposto, é pior do que o ódio. Ficar indiferente. As pessoas, o imperador, o povo tem um problema e ele ficar indiferente. Então, isso é uma coisa grave. Aí trago para vocês o primeiro gigante. Graças a Deus ele está vivo, ele é gaúcho lá do Rio Grande do Sul. Tá? Ele está com 62 anos agora, que é Leandro Carnal. É um doutor pela Universidade de São Paulo, é membro da Academia Paulista de Letras. E ele atualmente, por que eu trago ele? Em geral, eu trago pessoas já desencarnadas, que morreram há 2.500 anos, 2.000 anos, 200 anos, mas eu trago pessoas que estão encarnadas também, pessoas que brilham, né, que são gigantes. Porque Leandro Carnal, ele é considerado um dos principais pensadores da atualidade. Ele tem livros, inclusive, publicados aqui na Espanha, tá? E ele diz assim, provavelmente a indiferença, você ficar indiferente ao problema que seu marido tenha, que seu filho tenha, a indiferença seja a maior e a mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo. Não há existência. Não há existência. Então é melhor brigar do que ficar indiferente.
Aí eu trago para vocês aqui uma citação minha, que não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma, que é a pessoa egoísta, que ela só pensa nela. Aí nós vamos pegar, Mert, assim que funciona, porque é a primeira participação da Mert aqui no grupo de estudos. Nós vamos pegar a parte negativa desse poema e trazer para dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema? Se haviam 100 mil poemas e ele só selecionou 125. Então, agora trazemos, por isso que eu coloco 3 pontos. Mudamos agora para dentro do Reiki. Tá? Então, eu trago novamente a Bíblia, né, já dentro do Reiki. Trago para vocês uma citação de Jesus, capítulo 3, versículo 13. E Jesus diz o seguinte: quem, pois, tiver bens, quer dizer, você é um imperador, tem o poder. Esses bens podem ser o poder. Ou você tem uma empresa, uma casa, tá? Tiver bens do mundo e vendo o seu irmão, esse irmão pode ser um filho, pode ser irmão, pode ser um funcionário, necessitado, lhe cerrar o seu coração, não ficar solidário, como estará nele o amor de Deus? Lembra que Einstein falava que Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus no coração. Então Jesus fala isso. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Porque aqui entra o princípio do Reiki. Fazer o trabalho com amor e honestamente, ser gentil. Aí eu trago um cientista que foi Isaac Newton, já falei dele hoje, né? Isaac Newton falou o seguinte: seja feliz, porque no Reiki é um caminho de felicidade. O objetivo do Reiki é fazer do reikiano uma pessoa mais feliz. Por isso que eu trouxe essa citação de Isaac Newton: seja feliz. Torne o egoísmo, a pessoa que só pensa nela, o egoísmo humano, a sede de amar ao próximo. Você ajudar as pessoas. Aí eu trago para vocês um gigante, tá? Que nasceu na Irlanda, morreu no Reino Unido, morreu em 1950, que foi um grande escritor, um romancista, foi um jornalista. E esse gigante, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1925, que foi George Bernard Shaw. E ele diz o seguinte: o maior pecado contra nossos seres humanos, nossos semelhantes, não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Essa é a essência da desumanidade. Você não é indiferente, você é muito antenada. Isso não é para você, tá? Mas tem pessoas indiferentes que não estão nem aí com o problema dos outros. Se ela tem 2 irmãos que não se entendem, não está nem aí, problema deles. Não é seu caso, tá? Mas eu conheço pessoas que ficam indiferentes. Então, esse gigante que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura diz que o maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade. E aí eu fui entender por que poucas pessoas, né? Eu era indiferente a essas pessoas. E essas pessoas ficavam com muita raiva de mim, mas eu não fazia nada, eu só era indiferente. Eu não via nisso uma coisa ruim, mas hoje eu percebo. Então, hoje eu já dou para essas pessoas Feliz Natal. Feliz Navidad. Feliz cumpleaños, feliz aniversário. Eu não sou mais indiferente. Eu já falo Feliz Natal e... Tá? Aí eu trago uma citação minha, já dentro do Reiki, na parte negativa. Não seja indiferente a situações alheias difíceis. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Então,
Falo da solidariedade. Agora nós vamos entrar na parte positiva do poema. Nós vamos sair da aula na parte positiva. E, novamente, começamos pela Bíblia. Aí eu trago para vocês Jesus, Mateus, que falou para amar ao próximo como a ti mesmo. Você amar ao outro como você mesmo. E com o tempo, a gente vai expandindo a consciência e nós percebemos a unicidade, que nós somos todos um. Quando você odeia alguém, você, na verdade, você está conectado ao mesmo Deus que aquela pessoa. Então, Jesus pediu que nós amássemos as pessoas como a nós mesmos. Aí eu trago para vocês Albert Einstein, né, que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica, e Einstein foi considerado por duas das maiores revistas científicas norte-americanas como a principal personalidade do século passado, a pessoa que mais contribuiu positivamente. Quantas vezes nós falamos de Einstein nesses 4 dias? Sim, Todos os dias. sim. Né? Todos os dias falamos de Einstein. E Einstein diz o seguinte: o verdadeiro valor de um ser humano é determinado pela sua capacidade de libertar-se de si mesmo. É não pensar só em si. Pensar nos animais, nos vegetais, nas pessoas, na família, nos funcionários. Aí eu trago para vocês o primeiro gigante. Saímos da Bíblia, entramos na ciência, agora vamos para um gigante, que é Carl Rogers, que nasceu nos Estados Unidos, morreu aos 65 anos. Tá? Foi um renomado psicólogo e ele desenvolveu uma abordagem centrada na pessoa, dentro da psicologia. Uma pessoa muito conhecida. E esse Carl Rogers diz o seguinte: ser empático é ver o mundo através dos olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Porque às vezes você está bem financeiramente, está bem de saúde, e aí a gente não entende o problema do outro. Nós temos que entrar dentro do outro e olhar pelos olhos do outro. Isso é empatia. Empatia. E aí eu trago uma citação minha, parte positiva já, sobre a empatia, né? De você não ser egoísta e você ser responsável, você não ser indiferente aos problemas da família, dos funcionários. Reconhece-se a qualidade de um bom líder, como o imperador Meiji, na forma como trata os seus liderados. Rita, ela tem funcionárias. As funcionárias abraçam ela, falam o que ama. Quando ela viaja, elas choram, porque ela trata bem. Os nossos funcionários são muito bem tratados, né? Agora nós vamos pegar o poema, a parte positiva, e já trazer para o Reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Vamos novamente para a Bíblia, que são os Salmos, né? Os Salmos são poemas, hinos ou cânticos. São sagrados para os hebreus e para os cristãos, né? São em torno de 150 salmos, e a autoria, em grande parte, é atribuída, tá, ao rei Davi. E esses salmos foram escritos 1000 anos antes de Cristo, até 500 anos. E eu trago para vocês o Salmo 41, primeiro parágrafo dele. Como é feliz, porque o objetivo do Reiki, né, é um caminho, Reiki do, caminho de felicidade. Então eu falo de felicidade. A Bíblia, esse salmo. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Esse pobre pode ser o seu funcionário, a sua família, as pessoas que dependem de você. Não é que sejam pobres. África. África é pequena. Tem quantos anos, África? 6. 6 anos. Então, ela não tem renda. Então, você tem que se preocupar com ela. Ela ainda não consegue se manter, né? Então, como é feliz aquela que se interessa, aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade.
Porque da mesma forma que nós temos um karma, temos um dharma. Quando você tiver um problema, Deus, você vai ter uma bonificação. Você vai colher aquilo que você planta. Então, estamos no lado positivo, e a gente fala de felicidade. Aí eu trago para vocês Albert Einstein, saímos da Bíblia e entramos na ciência. E Einstein disse o seguinte, já falamos dele hoje, que a nossa tarefa, citação de Einstein, tá? Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando o nosso círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, os animais, os vegetais, toda a humanidade, toda a natureza e a sua beleza. É se libertar do egoísmo. Eu só me preocupo com a minha árvore bonita aqui que eu tenho. Não, me preocupo com todas as árvores do planeta. Então, Einstein disse que essa é a nossa tarefa, a gente se libertar do egoísmo. Einstein foi incrível, né? Foi o cientista, né, que desenvolveu tanta coisa boa e que falava de Deus, falava da humanidade. E aí, como gigante, eu trago para vocês o príncipe Siddhartha Gautama, que iluminou e virou Buda. Buda quer dizer iluminado. Tá? Nasceu em volta de 556 a.C. Para vocês terem uma ideia, estima-se que hajam no mundo 520 milhões de budistas. Tá? Isso representa de 7 a 8% da população do planeta são budistas. E Buda falou o seguinte, feliz, porque o caminho do rei que nos leva à felicidade, é Buda falando da felicidade. Feliz aquele que aniquilou o egoísmo, a pessoa que só pensa nela. Alcançou a paz e encontrou a verdade. Bonito, né? E aí tem uma citação minha, na verdade, são duas citações que eu trago para vocês. Para o dirigente, como você, que cuida do marido, do filho, do cachorro, dos irmãos, da sobrinha, da funcionária, né? Minha mãe com a gente, o imperador com as pessoas. Preste atenção ao que ocorre à sua volta. Se está fazendo chuva ou sol. Se as pessoas estão bem ou não. E busque fazer sempre a sua parte. Qual que é a sua parte? Tá? Sim. E outra citação minha, seja sempre responsável. Se você tem uma responsabilidade, no seu caso, na empresa lá com Catarina, aqui com a funcionária, com a sua família, seja sempre responsável. Cumpra com os seus deveres. Cumpra com as suas obrigações. O imperador, ele era um líder, ele tinha que cumprir com as obrigações, ele não podia ignorar. Então, ele tinha que ficar antenado ali, observando. O povo está feliz, está tudo bem. Aconteceu um terremoto, as pessoas não estão bem. Ele tinha que estar. Então, nós temos que estar, tá? Mert aqui está bocejando, que aqui já são 1h20 da manhã, né? 1h20 da manhã. E amanhã eu viajo, né? Eu trago sempre um documento oficial do Japão. Tá, Mert? Então, eu trouxe, isso está traduzido no manual del terapeuta profissional. Aí eu trago para vocês a tradução da entrevista, tá? A única entrevista que Mikao Sui deu, para justificar esse poema. Então, o entrevistador, o jornalista, o que é o Zuirei Kiryoho, que é o reiki, a maneira que eles falam. Mikao Sui diz que a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente, a maneira de pensar, e, secundariamente, a saúde do corpo físico. Fortalece a mente e o físico. Serve também para direcionar um caminho correto de vida, quer dizer, mudar a maneira de pensar, direcionar para a pessoa se preocupar com os outros também. Observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, que são os 5 princípios. Se a mente pensa, estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Aí eu coloquei em negrito, que é a parte mais importante. E em maiúsculas, o que interessa mais nesse caso aqui. Será a missão do reiki, da Usui Reiki Ryoho, completar física, saúde física,
e psicologicamente uma vida de paz e prazer, que paz é a saúde da mente, ajudando no tratamento de problemas de saúde de outros, porque esse poema, o imperador está preocupado com o povo dele, ele está preocupado com outras pessoas. Então, eu coloquei em caixa alta a saúde dos outros e promovendo, assim, a felicidade de si mesmo, que é o objetivo do reiki, e de terceiros. Então, não adianta você ser feliz, Mert, e Ismael não ser feliz. Tem que ser... Esse é o objetivo do reiki, você ser feliz, mas as pessoas também serem felizes, as pessoas principalmente que dependem de vocês. E qual é a mensagem espiritual? Porque todo poema tem uma mensagem, que na hora do reiju de expansão da consciência, você vai ficar com o caderno para enviar para as pessoas. Em geral, as pessoas assistem a gravação. Nós estamos com 67 e somos 150. Então, você fica aqui, mas você, Mert, tem que ficar pensando na mensagem espiritual, tá? Sim. E a mensagem diz o seguinte, eu sempre coloco aqui, um líder que você é, Mert, todo mundo, Mert, tá? Às vezes tem 4 homens aqui, Mert, aí eu comecei também, aí, Mert, ela começou a rir, né? Que todo mundo, tá? No caso aqui da minha sogra, tudo é a Tita, é a mãe Tita lá, minha suegra. Um líder pode ser o imperador, pode ser o dono de uma empresa, seu marido, pode ser você. Deve estar permanentemente atento às necessidades dos seus liderados. Se eles estão com saúde ou se alguém está doente. Se eles estão felizes ou infelizes. Por quê? Então, o líder ele tem que estar antenado. Ele não pode ignorar, ficar indiferente, se preocupar só com ele. Então, a mensagem é essa. Um líder deve estar permanentemente atento às necessidades de seus liderados. É isso. Agora eu vou abrir. Paulo Demétrio, ele vai assistir a gravação. Então, se alguém puder botar a figurinha aqui do grupo aberto, eu vou abrir para que vocês possam enviar. O grupo está aberto, tá? O grupo grande. E o grupo de convidados que você está, tá? Eu vou abrir também. Está aberto para que vocês possam... Grupo aberto. Deixa eu ver aqui se colocaram aqui. A Darlene colocou. Grupo aberto. Uhum. Bom, então, pessoal, nós vamos agora... vocês podem postar, tá? A Fabiola está agradecendo. Uma imagem muito bonitinha, gratidão. A Bárbara Artagão. Em julho eu vou estar com a Bárbara Artagão, que Rita vai dar um curso de tarô no Rio de Janeiro. Rita foi convidada para ensinar o tarô aqui na Espanha, hoje. A Liliane está feliz por estarmos de retorno. A Tânia Rui. Tânia, quarta-feira que vem, Tânia, a reunião vai ser no espaço da Elizabeth Elim. Tenta vir, tá? Estou com saudade. A Cirlei está agradecendo. Aí o Luiz Paulo, que esteve caminhando conosco, teve um aproveitamento incrível, está de parabéns. Ele colocou uma citação do Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo tibetano. E ele coloca: cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Muito bem, tem tudo a ver com reiki. Aí o pessoal já marca aqui, os outros membros, né? E aí o Luiz Paulo coloca aqui também: ajude a quem precisa por compaixão, não para alimentar o seu ego. Muito bem. Quem que falou isso? Luiz, aqui não está, mas é muito bonito. A Dulce Haddad. Dulce, semana que vem, quarta-feira, estaremos em São Paulo. Se puder ir, estamos com saudade. Ela diz: lindo poema. A Luana Tavares,
é de Niterói. Nós estaremos em julho, no Rio de Janeiro. Aí vocês vêm, porque as pessoas vêm como você. A sala fica cheia. Quando eu vou a São Paulo, Rio, as pessoas vêm. Quando não podem vir, online. E a Luana está dizendo, feliz por estarmos de volta ao Gemo. A Dulce está agradecendo, a Marília Fernandes agradecendo, a Tânia Rui, vou estar em Tarir. Pode levar o marido, viu, Tânia? Leva o marido. A Darlene está aqui. Lindo poema. Se exercermos a capacidade de sermos empáticos, o mundo fica melhor. Gratidão. Meu cunhado lá da Ilha do Governador, que eu vou visitar, viu, Alexandre? Prepara aí, a Jorginha já está sabendo. Eu vou visitar vocês ou julho ou agosto. Vou passar uma noite com vocês. Excelente o estudo de hoje, Alexandre. A Verusca está agradecendo. A Luciane Tavares, lá do Rio de Janeiro, a gente vai estar junto em julho. Hoje ela me perguntou quando que eu vou para o Rio. Gratidão, boa volta para vocês. A Odila postou aqui. A Dulce, estou com muitas saudades também. Dulce, vem. Então, Maria Arminda, de Angola. São 4 horas de fuso. Ela não perde. Ela não chega atrasada e ela não perde, apesar do horário. Maria Arminda, gratidão, mestre, mais um lindo poema. Maria da Graça Giacomini, vejo esse poema se refletir na missão da mãe dentro da família, que é o caso da Merte, da minha mãe, minha sogra, Rita, né? Que mesmo aquelas que trabalham fora nunca deixam de se importar com o bem-estar da família em todos os aspectos. E eu falei, inclusive, no curso, que eu sou pai com coração de mãe, né? Aí a Encarnação, aqui está aqui Encarnação. Encarnação, graças por esta oportunidade. Que bom, Encarnação, que você está aqui. Alexandre da Ilha, Paula Genaro está aqui, feliz que nós vamos lá dar um abraço nele. Odila, gratidão por mais uma aula maravilhosa. Bom retorno. Muito grato. A gente começa a retornar amanhã, Odila. A Rúbia Celeste estava com saudades do grupo de estudos. Nós paramos 2 semanas que estávamos caminhando. Odila, errei acima. Aí a doutora Francisca, a gente vai se ver em julho, tá? Ela é do Rio de Janeiro. A TT, que também caminhou, tá um aproveitamento incrível, né? Que ela teve. TT Polatti estava caminhando com nós outros. No caminho, tivemos uma vivência muito forte de ser solidário com os amigos com mais dificuldade. Isso mesmo. Tá? Exatamente isso. Foi lindo e tivemos muitas oportunidades de cuidar um dos outros. E você fez isso muito bem, viu, TT? Saudades demais desse período de aprendizados profundos. Ao voltar, parece que fiz falta por aqui. Estava faltando mãe no pedaço. E você, exatamente isso, TT. Você é o pilar aí, agora tem a neta, né? Filha, o filho, o marido, né? A Vera Ciampone, que vai, se puder estar, eu sei que você está no interior, Vera, mas a reunião lá da casa da Elizabeth Elin, do espaço, você conseguiu ir. Tenta ir, tá? Somos sempre modelo para alguém. Quarta-feira que vem, viu, Vera? Tenta estar presente, se possível, tá? Aí a Vera dizendo que vai tentar ir. Fica bem cheio, sabe, Mert? Que é pedalhando. Bom, pessoal, a gente já não tem mais muito tempo, não, tá? Deixa eu dar uma olhada no grupo dos convidados. A Isolde, nossa querida amiga do Sul. Gratidão, mestre, bom retorno a todos. A Zeneida, muito querida, né? Professora de Reiki, também. Aluna de mestrado das primeiras turmas, ela está no grupo provisório também. Boa noite, mestre Johnny. Gratidão pelo lindo poema. Empatia é tão comum, não é tão comum, infelizmente. Por isso que o poema existe. Porque as pessoas, Zeneida, elas são egoístas. Sim, a gente vê que predomina o egoísmo, tá? O contrário do egoísmo é o altruísmo, tá?
você ser solidária às pessoas, empática, isso é muito difícil, tá? Por isso que o poema está dentro do Reiki. E pouca gente percebeu a importância dessa parte filosófica e espiritual do Reiki. Aqui na Espanha, já vou adiantar para vocês que a Encarnação, que já está no grupo, e a Merche, elas vão fazer o primeiro grupo em idioma castelhano. Minha mãe vai querer participar, que minha mãe é nascida na Argentina. Ela pode participar dos dois, tá? Mas temos a menina de Irene, de Barcelona, que seria muito melhor ouvir no idioma dela. Então, eu estou saindo daqui da Espanha, de Ourense, e deixando sementes de luz. 6 sementes. Né? Uma está aqui, Merche, esta semente, semilha de luz. Né? E Encarnação, que me escuta, e elas estarão criando o primeiro grupo. Então, vocês vão poder atender Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Venezuela, e, enfim, todos esses países, né? Equador, né? Todos os países, sim. A Bolívia, né? Então é isso. Aqui a Zeneida, a Isolde, agradeço a participação de vocês. A Tatiana Rui, Johnny, desejo uma boa viagem de retorno a você. Já passei mensagem para a Elizabeth pedindo o endereço. Obrigada, maravilha. Pessoal, a gente não tem mais muito tempo. Eu sei que tem gente aqui escrevendo. A Lia está escrevendo, a Lia Dulce, que nós iremos visitá-la também. Iremos na casa dela, já combinamos no mês de julho. Rita e eu, a gente visita todo mundo. Eu não sei onde nós encontramos tempo. O ano passado eu estava em Portugal com a minha filha, com o meu neto, vim visitar a Merche. Apareci aqui e vim te dar um abraço. E aí acabou que ela me convidou para esse ano trabalhar, mas o ano passado vim para dar um abraço, vim para visitar. Então é isso, pessoal. A pergunta agora, nós não temos mais tempo. Tá? São 20 horas e 33 minutos, temos que fazer o ritual de expansão da consciência. A Lia está aqui. Lindo poema e mais uma aula maravilhosa. Gratidão, mestre. Feliz em vê-lo e saber que o caminho foi perfeito e muito abençoado. A Lia já caminhou conosco, já veio aqui para o caminho. Tenha um feliz retorno e faça uma ótima viagem. Um grande abraço a vocês. Elizabeth Elim, que estava caminhando, próxima quarta-feira vai ser na escola dela de São Paulo. Eu tenho que ir ao dentista, quebrei um bloco no caminho. E se eu vou para São Lourenço, eu tenho que pagar outro dentista. E esse está na garantia. Então, eu não posso, eu vou chegar, a próxima reunião vai ser na Elizabeth Elim, que o meu dentista está em São Paulo, onde nós vivemos, Rita e eu, por 13 anos. E eu nasci em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então, Elizabeth Elim, gratidão pela oportunidade de relembrar o que vivemos no caminho. Você lembra, né, Elizabeth? Tá? Nós caminhamos juntos, aquele dia com a Miriam, né? Você, acho que a TT estava, Rita, muito solidária, empática, cuidando de todo mundo, e eu com vocês ali, né? Inclusive, esse poema eu fiz aquele dia, Elizabeth, que eu estava com a TT, estava contigo, ficando atentas às nossas necessidades das demais pessoas e sempre presentes quando alguém necessitava de ajuda. Gratidão, mestre. Houve muita solidariedade no grupo, 100%. Ninguém ficou para trás. Quando alguém tinha dificuldade, tinha um grupo de suporte, que era comandado por Rita. Rita vinha atrás, olhando tudo. Quem tinha dificuldade para ela ajudar, né? E a Misako, que estava no Japão, não sei se voltou. Se voltou, está convidada lá em São Paulo. Misako Shinozaki. Ela é do Japão. Brasil e Japão. A Grandilha do Sul, gratidão, mestre. A Misako agradece. As pessoas estão agradecendo. A pergunta agora é a seguinte: nós podemos fazer o reiju de expansão da consciência? O poema vem para o coração. Sim ou não? Sim, sim, sim.
Sim, 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 sim. Poxa, sim. perfeito, Lima. Ok, pessoal disse que sim, tá? Então, eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, novamente, a mensagem espiritual. Postei no grupo, tá? Tá ali a mensagem, todo mundo sim. Um líder deve estar permanentemente atento às necessidades de seus liderados. Se você é um chefe de família, no caso era minha mãe, Merte aqui, que cuida de tudo. O imperador Meiji, o dono de uma empresa, o imperador, um presidente da república, um diretor, eles devem estar atentos às necessidades. Se eles estão bem, está ótimo. Se não estão, você tem a responsabilidade, tá bom?